para a gente entender qual é a relação da alma com Deus, para a gente entender qual é a relação da alma com o mundo espiritual, assim, nesse momento que estamos condicionados pela matéria, faz parte, né, a gente tentar entender qual é a relação da alma com o mundo material. A relação do mundo material com Krishna é fácil da gente entender, a relação da alma com Krishna é fácil da gente entender, a relação da alma com o mundo material é mais complicado, né? Existem esses dois tipos de níveis de conhecimento dentro do yoga, que é Sankhya e Jnana. Sankhya Yoga significa a gente entender as categorias da existência. O primeiro conhecimento que Krishna revela para Arjuna na Bhagavad Gita, né? Então, Sankhya Yoga significa a gente entender os tátuas. Ou seja, tátuas são assim as categorias que compõem a realidade. Deus é um tátua, chamado Vishnu Tátua. A matéria é outro tátua, né? Prakriti. E nós somos outro tátua, Jiva Tátua. Beleza, legal. Entender as características que compõem cada um dos tátuas, cada um, né, desses grupos assim que formam a realidade, é um passo. Depois tem Jnana Yoga. Jnana Yoga significa entender a relação entre eles, né? E significa entender a relação da alma com Deus, Deus com a matéria e a alma com a matéria. E depois vem Vijnana, que é a gente aplicar esse conhecimento na prática. Estamos condicionados pela matéria, a gente quer se conectar com Krishna agora. Yoga é isso, né? Yoga é a gente reforçar a ligação, a união natural que existe entre a alma e Deus. E aí, parte desse processo significa a gente se desapegar da nossa tentativa de controlar a matéria, né? Então, Vijnana, a aplicação prática desse conhecimento, a transformação desse conhecimento em algo teórico, filosófico, para algo prático, passa por a gente entender a relação desses itens, né? Entender a relação da alma com a matéria, em muitos pontos, é simples, assim, por exemplo, entender como a matéria condiciona a alma aqui, né? Que é através dos modos da natureza. Isso aí é algo que a gente entende, né? Bondade, paixão, ignorância, tudo isso faz parte do pacote. Beleza. Agora, como que a alma veio para aqui, para esse mundo material, antes de ser afetado pelos modos da natureza? Entender como a gente continua condicionado aqui é um ponto, né? Beleza, uma vez que a gente está aqui, a nossa alma ela é recoberta por um ego material, ela é recoberta por uma inteligência material que é iludida pelos três modos da natureza, ela é recoberta por uma mente material que tem desejos materiais que são afetados pelos modos da natureza. Os modos da natureza, né, mantém a gente preso a esse mundo, né? Gunas, a palavra guna, que nós traduzimos como modo da natureza, significa originalmente isso, né? Os gunas são as cordas, assim, que prendem a gente, são as cordas que acorrentam a gente nessa existência material. Beleza, isso é tranquilo de entender. Agora, como que nós fomos afetados pela energia material e viemos parar aqui, nessa dimensão, a partir do nosso estado original, como almas espirituais, né? Assim, antes da gente ser afetado pelos gunas, antes da gente ser afetado pelos modos de natureza. Então, como que a gente explica isso? Aí que tá. Já não basta esse ser um ponto assim bem complexo, o que torna esse ponto mais complexo é que não existe uma resposta única na tradição Vaishnava para essa pergunta, né? Então a gente não vai nem falar sobre assim o que o Vaishnavismo em geral diz sobre essa questão. A gente vai falar o que o Gaudiya Vaishnavismo, ou seja, o Vaishnavismo que é seguido pelos seguidores de Chaitanya, respondem em relação a essa pergunta. A gente vai manter assim o escopo bem limitado ao da tradição Gaudiya Vaishnava. A gente não vai nem falar do Vaishnavismo como um todo, né? Então, beleza. Qual é a primeira explicação? Primeiro, a gente vai começar pela explicação bem corrente no nosso meio. Assim, se a gente normalmente escuta uma palestra que é dada na ISKCON, a gente vai ver, né, essa explicação, ou se a gente lê um livro de Prabhupada, a gente vê essa explicação, que a alma, ela caiu de Vaikunta, ela caiu do mundo espiritual. Ela estava originalmente lá, a alma sempre existiu, as almas sempre existiram numa relação eterna com Krishna, né? E nessa relação, a alma ela experimentava amor puro por Krishna, e a alma ela estava situada na sua natureza original, Satitananda. A alma ela estava plena de conhecimento, plena de felicidade por toda a eternidade, vivendo com Krishna a sua raça, a sua relação específica com Krishna, né? Saboreando a doçura imanente dessa relação, até que um belo dia a alma quis ser o controlador, como Krishna é o controlador, a alma quis ser o centro das coisas, como Krishna ele é o centro das coisas, né? Então a alma ela desejou ser Isvara, ela desejou ser a controladora, ela desejou assim
ter o holofote sobre ela, ser o centro da existência. Né? Só que a alma não poderia exercer esse papel no mundo espiritual. O mundo espiritual é chamado de Vaikunta, né, em sânscrito, e Vaikunta significa sem ansiedade. Por que não existe ansiedade no mundo espiritual? Porque lá só Krishna é o controlador supremo, né? Se só ele é o controlador supremo, só Deus é o controlador supremo e Deus, ele é pleno, né, assim de sabedoria, todo o controle dele vai ser perfeito, né? Deus é a fonte de todas as entidades vivas. Então, quando ele controla para o benefício, ele controla assim da melhor forma possível para todas as entidades vivas, porque são todas partes dele, né? O ponto é que nós não temos essas duas características de Krishna. Nós nem temos a onisciência de Deus, né? É dito que no mundo espiritual nem Shiva ele é onisciente dentro desse mundo material, mas no mundo espiritual nem Shiva é onisciente, né? Só quem é onisciente no mundo espiritual é o próprio Narayana, o próprio Deus, né? O Senhor do mundo espiritual, né? Então, nós não temos a onisciência de Krishna, então nós nunca vamos conseguir controlar de forma perfeita, né? Porque quando a gente controla, nós temos determinados vieses que vão determinar a forma com a qual a gente vai controlar. Mesmo que a gente, por exemplo, queira controlar uma situação para que tudo ocorra bem para todas as pessoas envolvidas naquela situação, ainda assim a gente tem a nossa própria opinião do que é certo, do que é errado, né, do que é assim benefício para alguém. Então, nós temos assim os nossos vieses, que são todos limitados, porque a nossa experiência nesse mundo é limitada, né? Nossas percepções do que é bom, do que não é bom, tudo isso é muito limitado. No mundo espiritual, a alma ela é plena, mas ela continua sendo infinitesimal. Só Deus é infinito, né? Então, só Ele pode controlar de forma perfeita. E outro ponto é que cada alma é individual, né? Então, assim, Deus ele sabe o que está se passando com todas as almas, porque Ele é a fonte de todas as almas, né? Deus ele tem uma relação de completa equanimidade com todas as almas, porque todas são parte deles, todas são igualmente valiosas para Ele da mesma forma, né? E a alma não é assim, a alma ela não consegue ter essa percepção exatamente do que está acontecendo com a outra alma. Então nós não temos a capacidade de sermos o controlador perfeito, e Deus tem. Quando a gente resolve ser o controlador perfeito, já era, a gente já não pode mais ficar em Vaikunta. A gente já não pode mais ficar naquele mundo sem ansiedade, porque se a gente fica lá, o que vai acontecer é que a gente vai começar a causar ansiedade para quem está lá, porque a gente vai querer controlar as coisas do nosso jeito, e isso com certeza vai ter efeitos colaterais que vão ser incômodos para outras pessoas, né? Então nós não podemos ficar no mundo espiritual causando arruaça, nós não podemos quebrar a harmonia plena de lá com a nossa tentativa de controlar de forma imperfeita, né? Então, para isso, para poder saciar o desejo de controle da entidade viva, existe o mundo material, né? Prabhupada dá um exemplo do fogão de brinquedo, de que assim uma criança às vezes está vendo os pais cozinharem e ela resolve que ela quer cozinhar também. Assim, acontece muito, né? Meu filho faz isso. Meu filho de 2 anos faz isso, né? Então, o que acontece é você não vai deixar o seu filho brincar no fogão. Você não vai deixar ele cozinhar para você. Você não vai permitir que ele faça isso, porque basicamente ele vai se machucar, né? Ele não tem maturidade para poder administrar assim uma frigideira quando ele é só uma criança. Então, o que você faz? Né? Ao mesmo tempo, para não frustrar ele, para não reprimir ele, você dá um fogãozinho de brinquedo e ele vai lá se entreter, achando que está cozinhando, né? Vai fazer lá a mistura dele, vai botar areia, vai botar água, vai botar confete, vai botar um monte de coisa, vai misturar. E aí quando ele vai estar curtindo, né? Ele vai estar curtindo brincar de cozinhar, mas quando ele sentir fome real, ele não vai poder comer aquilo. O que ele vai ter que fazer é basicamente se render aos pais. Ou seja, pedir o prato de comida de verdade, feito no fogão de verdade, pelos pais que cozinharam de verdade, né? Então, Prabhupada costuma comparar esse mundo material justamente a esse fogão de brinquedo. A gente queria controlar, no mundo espiritual não era o lugar para isso, no mundo espiritual o controle é algo exclusivo de Deus, e aí o que acontece é que a gente vem para esse mundo material, que é o reflexo do mundo espiritual. Tudo aquilo que existe de forma perfeita no mundo espiritual existe de forma limitada, imperfeita aqui, né? O mundo espiritual é eterno e aqui é um local efêmero, é um local temporário. O mundo espiritual é um local pleno de conhecimento, então aqui sempre existe ignorância. O mundo espiritual é um local pleno de felicidade, aqui existe tristeza. Ou seja, aqui é o reflexo, né, invertido do mundo espiritual, mas em essência tudo que existe lá existe aqui. Lá existe
pessoas, animais, existe sociedade, existe esportes, existe casamento, existe, né, todas essas coisas, aqui vai existir também. Com essa grande diferença. Aqui as pessoas podem controlar as coisas de forma egoísta, no mundo espiritual não. No mundo espiritual ninguém está se preocupando em controlar, todo mundo está se preocupando em exercer o Dharma, em exercer a vocação natural da alma, que é servir. Quando você não quer servir, sai fora do mundo espiritual e vem aqui para o mundo material, né? Então, basicamente, essa explicação que o Prabhupada dá. A gente vem aqui brincar de controlar. Né? Igual a criança está brincando no fogão de cozinhar. A gente vem brincar de controlar. A gente não controla de verdade, né? Porque sempre que a gente tenta controlar algo, a gente gera um karma nesse mundo. Toda expressão genuína do nosso egoísmo gera um karma. E quando esse karma frutifica, quando esse karma amadurece, ele vai estar, de certa forma, reduzindo o nosso livre-arbítrio. Né? Então a gente nunca tem livre-arbítrio, livre-arbítrio pleno nesse mundo, né? Nós nunca conseguimos controlar as coisas de forma plena. A gente só controla elas muito parcialmente, né? Então a gente está brincando de controlar. Não é controle de verdade, mas por muitas e muitas e muitas vidas isso vai saciando a gente, né? Uma vez você quer controlar a natureza, outra vez você quer controlar o seu destino, outra vez você quer controlar as outras pessoas, e aí você vai tentando controlar, às vezes controlar de forma maliciosa, às vezes não, às vezes até de forma piedosa, bondosa, intelectual. A gente tenta controlar as coisas de várias formas, né? E aí, por fim, uma determinada vida, a gente vai começar a se frustrar com isso. A gente vai estar sentindo necessidade de experimentar felicidade plena, porque dentro desse mundo a gente não encontra isso. Dentro desse mundo, toda a nossa tentativa, toda a projeção que a gente faz de felicidade é frustrado, justamente porque a nossa capacidade de controlar é frustrada, né? E a gente está projetando a nossa necessidade de felicidade na nossa necessidade de controle. Então, uma vida a gente vai sentir falta dessa felicidade plena, que é uma característica original da alma, e nessa hora a gente não vai encontrar isso no nosso controle. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que se render ao controle divino. Da mesma forma que a alma, da mesma forma que a criança, naquela analogia, ela não consegue saborear a comida que ela estava fazendo de brinquedo, né? E aí ela vai ter que se render à culinária dos pais, né? Então, assim, essa é a explicação básica de Prabhupada. A gente vai ter que se render ao controle divino. A gente vai ter que ir pouco a pouco aceitando o controle divino, se coadunando, cooperando com esse controle divino. Aí o que Deus faz? Né? Deus nos presenteia com Dharma, a missão que a gente tem que cumprir nessa vida. Então, viver de acordo com o desejo de Deus significa basicamente cumprir o nosso Dharma, fazer jagya, né? Ou seja, sacrifício, conectar tudo aquilo que é material a Deus, né? Então aí assim, poxa, como que eu vou usar isso tal como Deus quer que eu use, né? É assim que a gente conecta as coisas com Deus, né? Então, todo esse processo vai fazendo com que a gente vá se engajando em yoga, que a gente vai se conectando com Deus e vai rompendo esse condicionamento material, né? E aí a gente pode se questionar, beleza, então tá falando isso, né? Por que a alma ela caiu do mundo espiritual? Eu já entendi que ela caiu porque ela quis controlar. Agora a pergunta de verdade, a pergunta real é: por que a alma quis controlar? Se a gente entende que nesse mundo material aqui, quando a gente entende que o controle divino é o controle supremo, e quando a gente se rende a esse controle, a gente já não tem mais a necessidade de controlar, a gente coopera com Deus e a gente fica feliz, pleno de ananda, pleno de bem-aventurança, né? Por que a alma que já estava desfrutando dessa ananda, por que a alma que já estava desfrutando dessa bem-aventurança, por que, em primeiro lugar, ela quis controlar? Né? Assim, como que em sã consciência ela quis controlar? Então, essa é uma pergunta muito boa, essa é a pergunta de ouro, e com certeza fizeram essa pergunta para Prabhupada algumas vezes. Nós temos registros de algumas conversas de Prabhupada onde perguntava diretamente isso para ele. E Prabhupada dava uma resposta muito boa. Prabhupada falava que para existir amor tem que existir liberdade. Né? E as almas puras no mundo espiritual, a característica essencial delas é que elas amam Deus de forma pura. Né? E para elas amarem Deus de forma pura, elas têm que ter a possibilidade de não amá-lo. Né? Para elas servirem Deus, elas têm que ter a possibilidade de não servi-lo. Né? Se você é forçado a amar ou servir alguém, não existe assim um dos pré-requisitos fundamentais do amor, que é assim a espontaneidade, né? Então, o desejo consciente, o desejo voluntário de assim demonstrar afeto, de servir, de cooperar, né?
Isso é fundamental para que exista amor. Então, para que exista a possibilidade genuína de amor entre as almas e Deus, no mundo espiritual, tem que ter a possibilidade delas a qualquer momento deixarem Deus, senão elas não estariam no mundo espiritual, elas estariam em cárcere privado. Né? Então, Prabhupada explica isso, que potencialmente, mesmo no mundo espiritual, já existe essa liberdade para a alma a qualquer momento deixar Deus. Né? E Prabhupada fala que a maior parte das almas nunca deixa Deus no mundo espiritual. Elas continuam lá servindo Krishna, servindo qualquer expansão de Krishna a quem elas sejam devotadas no mundo espiritual, e nunca, a maior parte das almas nunca se interessa em vir para o mundo material, nunca se interessa em ser o controlador, mas acontece com uma ou outra alma, né? E essa uma ou outra alma são todas essas almas que estão aqui no mundo material, mas que na verdade são a menor parte das almas que existem, né? Da totalidade de almas, de uma forma geral. Então, Prabhupada, ele sempre fala isso, né? Que, assim, amor tem que ser algo recíproco, né? Então, a gente tem que ter a possibilidade de não reciprocar. Krishna sempre vai nos amar, mas a gente tem que ter a possibilidade de reciprocar Krishna, e para a gente ter a possibilidade de reciprocar, a gente tem que ter a possibilidade de não reciprocar, né? Então, Prabhupada, ele responde isso indo diretamente na psicologia, né, do amor, explicando, assim, qual é a base fundamental do amor. Né? O amor parte basicamente de um desejo de amar. E o desejo de amar também pode exprimir o desejo de não amar. Né? Inclusive, um outro ponto, que Prabhupada fala que a alma naturalmente ela ama Krishna, né? E porque ela ama, ela admira Krishna. E como ela admira Krishna, ela admira tudo que está relacionado com Krishna, até a capacidade dele de controlar de forma perfeita. Né? E quando ela começa a admirar demais a qualidade de controlador de Krishna, ela pode se iludir e ela mesmo assim querer exercer essa tendência a controlar. Né? Ela pode ficar curiosa para saber como que seria se, em vez de Deus, ela fosse controlador. Né? E aí ela vem para esse mundo material. Né? E aí, essa é a visão assim mais aceita, a resposta mais aceita do porquê que a alma veio para o mundo espiritual, ela veio de Vaikuntha, né? E porquê que ela veio aqui para esse mundo material. E aí, existem assim alguns versos nas escrituras que parecem corroborar esse ponto, né? Como eu falei no começo, existem algumas visões dentro do Vaishnavismo que tentam responder esse mistério. Por que a alma veio parar aqui no mundo material? Então essa não é a única resposta. Essa resposta que Prabhupada dava na maior parte das vezes, né, de que a alma veio de Vaikuntha, do mundo espiritual, não é a única resposta. Então a gente pode se perguntar por que existem várias respostas? O que as escrituras mesmo dizem a respeito disso, né? Então, tem versos, né, por exemplo, igual o verso 53 do capítulo 28 do quarto canto do Srimad Bhagavatam, é um verso da história de Purandjana, onde Krishna ele aparece disfarçado de Brahmana, e aí ele vira e fala assim, meu querido amigo, por que você me deixou? Ele falando para a alma condicionada, né? Por que você me deixou? Você não me reconhece agora? Assim, você não lembra da nossa intimidade? Você, desafortunadamente, você me abandonou, e aí agora você aceitou, assim, a posição de desfrutador, e por causa disso você me esqueceu. Né? Então, Krishna, nessa história, mostra Krishna falando assim, a gente já foi íntimo, e agora você abandonou a intimidade comigo para tentar ser o controlador. Então, tem versos como esse, especificamente esse verso é um verso muito forte, que é usado, né, para apoiar esse ponto. Olha, as escrituras não dizem explicitamente como a alma veio para o mundo material, mas dizem, assim, implicitamente. Por exemplo, nesse verso, Krishna disfarçado de Brahmana está falando isso. Então, dá a sugerir que nós já tivemos com Krishna. Então, a resposta é essa mesmo, a gente veio do mundo espiritual. Né? Beleza. Agora, o ponto é que essa não é a única resposta que os acharyas, os mestres da nossa tradição, deram para essa pergunta. Na verdade, essa não foi nem a primeira resposta. Né? A verdade, a resposta clássica, a forma como a qual os Vaishnavas em geral pensavam, é que a alma ela nunca esteve em Vaikuntha, nunca esteve no mundo espiritual. A alma, na verdade, ela veio do Brahman. Então essa é a segunda resposta, é a segunda teoria. A alma veio do Brahman, ou seja, a energia impessoal de Krishna. O Brahman não é uma energia material, muito pelo contrário. O Brahman é um dos três aspectos de Deus, né? Seu aspecto energético. Então, o Brahman, ele é eternamente imaculado. Não existe karma, não existe samsara, né? Não existe egoísmo, não existe nada disso no Brahman.
Só que no Brahman não existe serviço a Krishna, não existe serviço a Deus, não existe prema, amor puro, não existe nada disso também no Brahman. Porque no Brahman não tem a possibilidade de serviço, né? No Brahman é uma plataforma apenas de existência, não é uma plataforma de serviço e felicidade. Essas coisas não se manifestam no Brahman. Né? E aí, o que a tradição Vaishnava originalmente diz é que a alma ela veio do Brahman. E por isso, porque a alma que foi destinada a servir, ela não estava servindo, né? A alma, todas as almas surgiram no Brahman, mas a alma não consegue ficar satisfeita no Brahman. Por quê? Porque lá ela não consegue servir. Se ela não consegue servir, ela não consegue experimentar Ananda, né? Essa bem-aventurança que é latente na alma, ela só pode se manifestar se a gente paga o preço para isso, que é serviço, né? Então, já que no Brahman não existe serviço, não existe Ananda, não existe felicidade, se não existe felicidade plena, mesmo que ela não tenha karma, mesmo que ela não tenha problema, mesmo que ela não tenha morte, lá ainda vai existir algum vazio existencial na alma, e as almas que estão lá fundidas nesse Brahman pessoal, em um determinado momento elas vão falar, poxa, assim, eu quero mais, né? Aí a alma ela vai despertar para esse desejo de controlar, de ser assenhoreada da natureza material, porque ela está carente de amor, ela está carente de serviço devocional, né? E aí nesse momento a alma ela sai do Brahman, nesse momento que a alma deseja prazer, né? Esse prazer que ela não encontra no Brahman, porque no Brahman existe um prazer que é chamado Brahmananda. Brahmananda é o prazer de você existir, apenas de você existir. Né? O Brahmananda é o prazer assim, de você estar imaculado, intocado pelo karma, intocado pelo sofrimento. Né? Então ele é quase que um estágio neutro de existência. Não existe nada ruim, mas também não existe nada bom. Né? Não existe amor, não existe felicidade. Então quando a alma ela deseja experimentar esse prazer, que não está disponível no Brahman, ela acaba vindo experimentar a variedade desse mundo material. Porque o prazer que a alma deseja só existe onde existe variedade. E no Brahman não existe variedade. No Brahman tudo é uno, né? Tudo está fundido nessa energia. Então a alma ela acaba vindo para esse mundo material. Só que aqui, né, ela não consegue encontrar a variedade que permite ela acessar essa felicidade. O que, que acontece quando a alma chega aqui é que ela vai ver a variedade desse mundo e vai, o olhinho dela vai brilhar, ela vai falar, eu quero dominar isso, eu quero controlar isso, é o estágio que nós estamos. Né? A gente vai projetar essa necessidade que a gente tem de ser feliz, a gente vai tentar suprir esse vazio existencial, essa carência original que a gente tem, controlando essas coisas desse mundo, se assenhoreando delas, tentando se apossar delas pra gente, né? Então, a alma ela começa a tentar experimentar a variedade desse mundo, começa a se seduzir, se iludir com o amor desse mundo, e uma hora que ela estiver totalmente frustrada, ela vai buscar isso em Deus, né? Então ela vai conseguir, dentro desse mundo, apesar de todos os problemas, de ter o karma, de ter o ciclo de nascimento e morte, todos os problemas que existem aqui não existem no Brahman, aqui tem uma coisa que também não tem no Brahman, que é a possibilidade da gente servir aqui. Que a gente pode servir as outras almas, né? O que mais tem é a alma pra gente servir aqui. Mais almas que estão na mesma roubada que a gente, né? E aqui a gente consegue conhecer Deus, né? Deus vem para esse mundo e se manifesta tal qual ele é no mundo espiritual. Se manifesta como Bhagavan, como a pessoa suprema. Então a gente tem a possibilidade de conhecer, né? Assim, pelo menos um pouco desse aspecto do Bhagavan e desenvolver o desejo de servi-lo no mundo espiritual. E aí vamos para lá, né? A gente vai cultivando esse desejo, vai se purificando e depois a gente vai para Vaikuntha. E uma vez que a gente alcançar o mundo espiritual, de lá nós nunca mais caímos, né? Então essa outra teoria de que a alma veio do Brahman, ela diz isso. Ela diz que uma vez que a alma está em Vaikuntha, não tem mais nenhuma possibilidade de sair de lá. A alma vai estar tão feliz que ela nunca mais vai desejar ser a controladora no mundo material, nunca mais ela vai desejar ser a controladora em nenhum lugar, ela nunca vai desejar nada que não seja servir a Krishna, né? Então, essa outra teoria já parte dessa premissa. É impossível cair do mundo espiritual. Tem até um livro, né, que fala sobre essa outra teoria, que o nome é isso, né, de Vaikuntha nenhuma folha cai, uma coisa assim do tipo, né, um livro em inglês, a tradução aproximada é algo desse tipo. Assim, não dá para alguém cair de Vaikuntha, porque basicamente lá está todo mundo sustentado, todo mundo é mantido pela felicidade plena do serviço a Krishna. Né? Mesmo nesse mundo material, é dito que o que sustenta a gente na vida espiritual é o prazer da vida espiritual, né? Então, o prazer da vida espiritual, ele tem essa característica, né, de assim, de reduzir as oscilações mentais, reduzir todo o desequilíbrio causado pelo mal da paixão e permitir que a gente fique fixo na vida espiritual.
chama-se nista. Nista é essa qualidade de estabilidade que o próprio serviço devocional executado por almas que ainda são contaminadas, que ainda estão em certo grau iludidas por Maia, né, que não são totalmente puras, né, elas experimentam esse nista, essa estabilidade no serviço devocional, e por isso elas continuam se mantendo no serviço devocional, mesmo dentro desse mundo material. Então, os proponentes dessa teoria falam que se mesmo nesse mundo, o serviço que uma alma que ainda não é totalmente pura faz ajuda ela a se manter na vida espiritual, o que dizer no mundo espiritual, né? Como que a alma vai cair de lá? Então, a maior parte dos acharyas anteriores, dos grandes mestres de outras gerações, defendiam essa ideia de que a alma veio do Brahman. Então, todos nós, assim, temos uma ligação com Krishna porque somos parte dele, porque viemos do Brahman, da energia dele, mas nunca estivemos com ele no mundo espiritual, né? Então, a gente não está retornando para lá, a gente está indo para lá assim a primeira vez, né? Tanto que muitos dos acharyas falam que a gente está preparando o nosso Siddhadeha, preparando o nosso corpo espiritual através da nossa meditação, através do nosso serviço devocional, né? A gente está preparando. Preparando significa que a gente nunca teve um Siddhadeha, a gente nunca teve um corpo espiritual. A gente está preparando nesse sentido, né? De que a gente está cultivando uma relação específica com Krishna para a gente poder ir no mundo espiritual gozar dessa relação específica, né? Então, aí a gente vai falar, ué, mas assim, e as escrituras? O que as escrituras dizem a respeito disso, né? Então, as escrituras, aí um verso que é muito usado para falar sobre isso é um verso do capítulo 15 do Bhagavad Gita, onde Krishna descreve o mundo espiritual e ele fala que as almas que alcançam esse local jamais retornam, né? Então fala aqui, ó, uma vez que alcançou, jamais retorna. Então, esse verso é muito usado para apoiar essa ideia de que a alma ela veio do Brahman, né? E aí aquele outro verso que a gente viu, assim, a teoria de que a alma veio de Vaikunta, né? Krishna falando, poxa, você era meu amigo, você tinha intimidade comigo e agora você me abandonou, como que é isso, né? Então, esse verso parece sugerir que a alma já esteve com Krishna. Então, Vishwanatha Chakravarti, por exemplo, que é um grande mestre assim da nossa tradição, é o mestre mais importante da nossa tradição no século XVII, o que ele vai falar? Ele vai falar, olha, quando Krishna está falando sobre isso, ele está falando da alma quando ela estava no ventre da mãe. Porque no Bhagavatam, no terceiro canto do Bhagavatam, descreve que todos nós, antes de todo o nascimento que a gente tem, a alma, ela dentro do ventre, quando ela está em forma de feto ainda, ela fica apavorada, né? A alma que vai nascer em corpo humano, ela tem consciência de que vai nascer naquele corpo humano, ela fica apavorada com os problemas que vão vir pela frente e ela ora para Krishna, né? É muito doloroso estar no ventre, assim, toda naqueles movimentos ali peristálticos e o calor lá, é uma situação meio desagradável, segundo o Bhagavatam. Então a alma ela ora para Krishna, fala Krishna me protege e tal. E aí Krishna fala, beleza, te protejo, mas e aí, o que você vai fazer dessa vida? E a alma fala, não, Krishna, dessa vez eu prometo, eu vou vir, vou nascer, vou cumprir o Dharma e nunca mais vou nascer. Todos nós fizemos essa promessa para Krishna. Só que o terceiro canto do Bhagavatam descreve que assim que a gente nasce, a gente perde a nossa memória, a gente esquece a promessa que a gente fez para Krishna e a gente se condiciona ao ego material. Então, Vishwanath Chakravarti fala que quando Krishna descreve nesse verso que você é íntima minha, você abandonou minha intimidade para querer ser o desfrutador, ele não está falando assim de uma relação que a alma tinha com Krishna no mundo espiritual. Ele está falando desse encontro que nós temos vida após vida com Krishna dentro do ventre. Lá a gente ora para Krishna, se rende a Krishna, se torna devotado a Krishna e quando a gente nasce, a gente já quer virar o desfrutador e sair se assenhoreando de tudo, né? Então essa é a interpretação que tradicionalmente é dado para versos desse tipo, né? E aí, a réplica, né? A tréplica agora. O que os proponentes da teoria de Vaikunta vão falar a respeito disso tudo, né? Como que eles vão responder essa ideia de que a alma veio do Brahman? Aí eles vão falar, bem, primeiro, antes de qualquer coisa, a alma, ela é descrita como tendo, a diva, né? Ela é descrita como tendo 50 das 64 características de Krishna. Isso torna a alma muito especial, muito poderosa. Imagina, a gente tem 50 das 64 características de Krishna. Então, como que a alma pode ter vindo do Brahman pessoal? Porque o Brahman pessoal não tem 50 das 64 características de Krishna. Então, como que a gente pode ter surgido de um lugar que não tem a mesma potência espiritual que a gente tem, né? Então, essa é uma resposta. Outra resposta que é dada pelos proponentes da teoria de Vaikunta, de que a alma veio do mundo espiritual, é o seguinte: a gente vê nas escrituras muitas histórias de devotos puros caindo, né?
A gente tem, por exemplo, a história de Kala Krishnadasa. Kala Krishnadasa, ele era o secretário do Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya estava viajando pelo sul da Índia e Kala Krishnadasa era acompanhando ele, ajudando ele, e é dito assim que ele experimentava êxtase assim, de estar ali sozinho servindo Chaitanya. Era a primeira grande viagem que Chaitanya fazia depois de ser um sannyasi, e ele estava ali servindo ele em todos os momentos. Chaitanya ficou em êxtase em vários momentos dessa viagem, e ele assim acompanhou tudo aquilo, foi o espectador assim, né, singular de todas essas histórias, e que ele era totalmente grave, né, assim, uma pessoa séria, introspectiva e devotada ao serviço a Chaitanya, mas quando ele conhece os Batataris, que é um tipo de cigano que tem na Índia, ele fica seduzido por algumas mulheres dessa tribo, dos Batataris, e ele abandona Chaitanya para poder se relacionar com essas mulheres, que eram mulheres assim bem vulgares, né, segundo a descrição do Chaitanya Charitamrita. Então, por exemplo, essa é uma história que eles apontam, falam ali, ó, o devoto puro, mas ainda assim ele tinha liberdade para servir Chaitanya, ou ele tinha liberdade para ser promíscuo com as Batatares, né? E ele preferiu ser promíscuo. E aí Chaitanya, o que Chaitanya faz? Chaitanya vai lá e salva ele. Chaitanya vai lá no meio da tribo onde ele estava e pega ele pelo pescoço e tira ele de lá, né? E aí ele cai em si. Então, aí essa história é interpretada desse jeito. A gente tem até a liberdade para usar mal o nosso livre-arbítrio, mas Krishna nunca desiste da gente. Krishna sempre vai ao nosso resgate. Da mesma forma que Chaitanya parou a viagem dele pelo sul da Índia, a viagem de peregrinação importante, para ir salvar Kala Krishnadasa daquele estilo de vida degradada que ele estava tendo, da mesma forma Krishna ele desce do mundo espiritual e vem salvar as almas que estão condicionadas dentro desse mundo material, sempre. Enquanto tiver alma iludida aqui, ele vai vir salvar, né? Porque ele ainda continua sendo Bhakta Vatsalya, ele continua sendo, né, o amante, protetor, totalmente recíproco das almas, de todos os devotos. Então essa é uma história. Outra história, por exemplo, é a de Chitraketu Maharaj, né? Chitraketu Maharaj, um devoto avançadíssimo, mas quando ele vai num planeta, assim, ele tinha uma navezinha, né? Quando ele vai nessa navezinha dele no planeta, que Shiva está dando uma aula do Bhagavata, ele acaba rindo de Shiva, porque Shiva estava palestrando sobre renúncia, e Parvati, a própria esposa de Shiva, estava sentada no colo dele, né? Então, assim, ele acha muito interessante como Shiva ele é tão renunciado que ele consegue, inclusive, falar de renúncia com a própria esposa sentada no colo. Isso não abala a renúncia dele. Só que Parvati interpreta isso mal. Parvati interpreta isso assim como se ele estivesse provocando Shiva. Estivesse rindo da cara de Shiva. Tipo assim, que audácia, né? Shiva é hipócrita. Shiva tá falando sobre renúncia com a mulher sentada no colo. Né? Mas não era isso. Ele realmente entendia que Shiva continuava totalmente consciente de Krishna, independente, né, de qualquer situação externa. Ele ri de admiração e Parvati entende isso errado, e mesmo ele sendo um devoto puro, Parvati amaldiçoa ele e ele vem e nasce como um demônio. Né? O demônio Vritássura, o demônio assim, famoso, que deu uma surra em Indra. Né? Ou então a história de Bharata Maharaj, que é um rei muito poderoso, filho de um avatar de Krishna ainda por cima, né? Filho de Rishabhadeva, avatar de Krishna, e ele, muito poderoso, rei muito influente, mas ele abandona todo o reino dele para ir para a floresta, meditar, cultivar renúncia, e lá na floresta ele acaba se apegando a um filhote de veado, e na hora da morte ele pensa nesse viadinho, ao invés de pensar em Krishna, e aí ele acaba reencarnando como um veado na próxima vida, em vez de ir para o mundo espiritual. Então essas histórias são citadas, assim, devotos muito avançados que ainda por cima caíram, né? Caíram porque tiveram a liberdade de cultivarem qualquer tipo de pensamento, postura, comportamento, além do serviço puro a Krishna. Então, essa é uma resposta que se dá. A gente vê nas escrituras exemplos de que devotos puros caem. Devotos puros, sim, podem optar pela posição material ao invés do serviço a Krishna. Né? Aí os proponentes da teoria do Brahman, da teoria de que ninguém cai do mundo espiritual, ninguém cai de Vaikuntha, vão falar: isso aí que vocês estão falando não conta, isso aí é só passatempo. Essas almas elas não caíram de verdade. Né? Tem a história, por exemplo, de Jaya e Vijaya, que é muito famosa. Né? Jaya e Vijaya, eles são os porteiros de Vaikuntha. E aí, quando os 4 Kumaras, que são 4 sábios assim transcendentais, né, que têm corpos de criancinhas assim perpetuamente, eles chegam em Vaikuntha, eles chegam no mundo espiritual e eles querem entrar lá, Jaya e Vijaya falam que eles não tinham as credenciais para entrar em Vaikuntha, que eles não estavam ali, o nome deles não estava na lista de quem podia entrar em Vaikuntha, mas os Kumaras
fala, não, a gente vai entrar, que isso? Ninguém para a gente assim, não. A gente veio aqui ver Narayana, a gente veio ver Deus e a gente vai ver Deus, né? Então tem aquela confusão toda e eles são amaldiçoados pelos Kumaras, né? E por causa dessa maldição, eles têm que nascer no mundo material. Eles têm que perder a posição deles no mundo espiritual e eles têm que vir para esse mundo. E eles têm a possibilidade de escolher se eles querem vir 7 vezes como devotos ou então se eles vão vir 3 vezes como demônios. Aí eles acham mais interessante vir 3 vezes como demônio para voltar logo para o mundo espiritual, né? E aí é o que acontece. Inclusive, num desses nascimentos deles, eles são os demônios famosíssimos, Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Né? No outro nascimento, eles são Kumbhakarna e Ravana, no passatempo de Ramachandra. E por fim, no nascimento final deles, eles são Shishupala e Dantavakra, nos passatempos de Krishna. Então, o que acontece é que isso não foi assim uma queda normal. Assim, eles não quiseram vir para o mundo material. Foi tudo um passatempo, foi tudo um arranjo de Krishna, porque todas as vezes que eles vêm aqui nesse mundo material, eles vêm para fazer um papel fundamental nos passatempos de Krishna, de Ramachandra, de Nrsimhadeva, de Varahadeva. Da mesma forma, por exemplo, assim, o Kala Krishnadasa, ele fica temporariamente iludido para mostrar a misericórdia de Chaitanya. Né? Existe essa energia chamada Yoga Maya, que é a energia que encobre o próprio Krishna para que Krishna desfrute emoções reais no mundo espiritual. Ele é Deus, né? Mas ele sente medo da mãe dele, mãe Yashoda, ele sente ansiedade, ele sente tudo isso porque essa energia Yoga Maya afeta ele. Né? Da mesma forma que afeta ele, pode afetar os devotos. Né? Arjuna, por exemplo, é um devoto puro, mas ele sente ansiedade, ele sente temor, ele sente fraqueza espiritual no começo da Bhagavad Gita. Não dá para dizer que Arjuna caiu. A gente sabe que era Yoga Maya afetando Arjuna para ele fazer parte do passatempo da Bhagavad Gita ser falado. Né? Então, da mesma forma, Yoga Maya afeta esses devotos aí. Yoga Maya afeta, né, Chitraketu e faz ele nascer como demônio Vritássura, mas mesmo como demônio Vritássura, ele continua sendo devoto puro, tanto que ele dá uma surra em Indra, o rei dos semideuses, explicando para Indra o que é serviço devocional puro. Né? Bharata Maharaj, ele nasce depois como viadinho, mas para depois ele nascer como Jada Bharata, né, totalmente renunciado. E sem contar que Bharata Maharaj é um caso à parte, porque ele estava no estágio de Bhava, que é o estágio que vem antes de Prema, de amor puro por Deus. Então ele não era totalmente liberado, ele ainda tinha um pouquinho para avançar, né? Então essas respostas, elas são dadas. É dito que a gente não tem nas escrituras nenhum caso de realmente um devoto puro caindo como uma alma, como no nosso caso, uma diva cai. De tem que passar pelo samsara, acumular karma. Não, é sempre um evento extraordinário, um evento muito singular para incrementar os passatempos de Krishna, né? E assim permitir que Krishna venha sim salvar as almas que estão iludidas, que não é o caso dessas almas que caem assim temporariamente, né? Então, outro argumento muito forte é esse argumento de Ananda. Ananda é a felicidade plena do mundo espiritual, né? Ela nos protege. Outro ponto que é dado é que a Antaranga Shakti, né, assim, a potência superior de Krishna, ela é muito poderosa. Muito mais poderosa do que Bahiranga Shakti, né, que é a potência inferior de Krishna, a energia inferior de Krishna. Nós somos Tatastha Shakti, somos a energia intermediária de Krishna. Né? Agora, se nós estamos em Vaikuntha, se nós estamos no mundo espiritual, como é que Maya consegue entrar na Antaranga Shakti? Como que Maya consegue entrar na energia superior de Krishna? Tudo bem que Maya afete a gente, porque nós somos Tatastha Shakti, somos a energia intermediária, a gente está exatamente no meio da energia espiritual e da energia material de Krishna. Então tudo bem a energia material vir e assim abraçar a gente, engolfar a gente. Mas como que ela consegue primeiro entrar em Vaikuntha, ela consegue entrar no mundo espiritual para pegar a gente lá, se a gente está protegido por essa Antaranga Shakti, por essa energia espiritual, né? Então esse é um outro exemplo, um outro argumento que é dado por quem defende que a alma nunca esteve no mundo espiritual, que ela veio do Brahman, né? Um outro argumento é que Diva Goswami descreve que quando a alma ela alcança Vaikuntha, ela se torna parte de Vaikuntha, ela se torna parte do mundo espiritual. Então, e o mundo espiritual, por sua vez, é parte do corpo de Krishna. Então, se dizer que Maya pode afetar uma alma que está no mundo espiritual, significa dizer que Maya pode afetar o mundo espiritual. E dizer que Maya pode afetar o mundo espiritual é a mesma coisa de dizer que Maya pode afetar o próprio Krishna, né? O que a gente sabe que não é verdade. Então, esses são argumentos, inclusive, bem fortes, né? Da outra teoria, que diz que a alma nunca esteve em Vaikuntha, que a alma ela veio do Brahman. E aqui ela está cultivando um corpo espiritual, aqui ela está cultivando
assim, se preparando para ter uma relação eterna com Krishna. Ela tem a potencialidade do amor por Krishna, mas ela nunca desfrutou desse amor, nunca gozou desse amor na sua plenitude, né? Então, tem essas duas teorias, assim, que são teorias bem fortes, né? Tem inclusive uma terceira teoria que Bhaktivinoda Thakura, ele vai falar no livro Jaiva Dharma. Ele vai falar uma terceira coisa. Ele vai falar que, e só ele fala isso, ninguém mais fala isso que ele fala. Ele vai falar que a alma ela é Tatastha Shakti, ela é a potência intermediária de Krishna, e não só ela assim é Tatastha Shakti, como ela veio de Tatastha Shakti. Então Bhaktivinoda ele vai falar uma terceira coisa. Ele vai falar que tem um mundo espiritual, tem um mundo material e tem um Tatastha Shakti, que é o lugar onde as almas surgem, e uma vez que elas surgem lá, elas têm a possibilidade de ou ir para o mundo espiritual ou ir para o mundo material. Ele fala, é injusto, né, a alma vir do Brahman e depois vir para esse mundo material e nunca ter tido a possibilidade de escolher vir para cá. Né? Seria injusto. Ela tinha que ter a possibilidade de escolher ou ir para o mundo espiritual ou vir para o mundo material. Então ele vai falar que a alma ela aparece nesse terceiro lugar, que é o Tatastha Shakti, uma terceira região, que não é nem material nem espiritual, é o intermediário entre ambas, né? E lá ela pode escolher o que ela vai fazer. Você quer ser a controladora ou você quer ser a serva? Se ela escolhe ser a serva, ela vai para o mundo espiritual. Se ela escolhe ser a controladora, ela vem para o mundo material, mas ela continua com a possibilidade de ir para o mundo espiritual, e uma vez que ela vai lá, ela nunca cai mais, né? Tem uma outra teoria que essa aí foi argumentado por dois devotos discípulos de Prabhupada, muito importantes, Jayadvaita Swami e Ravindra Swarupa Prabhu, que eles falam a ideia do sonho. Né? Na verdade, isso não é uma quarta teoria. Isso aí, na verdade, é a mesma ideia de que a alma ela veio do mundo espiritual, mas o que, que eles conciliam? Né? Já que tem muitos versos das escrituras que falam que a alma nunca deixa o mundo espiritual, então eles propuseram a seguinte teoria. E se a alma ela vem do mundo espiritual e ela continua lá ao mesmo tempo? A gente não pode dizer que a alma caiu, mas ao mesmo tempo ela caiu. Então o que, que acontece? A alma no mundo espiritual, ela sonha que ela está no mundo material. E nós, almas condicionadas, na verdade nada mais somos do que o sonho da alma espiritual. Né? A gente sonhou em ser o controlador, então a gente continua no mundo espiritual, mas assim, num microsegundo no mundo espiritual, se desenlaça toda a nossa existência dentro desse mundo material, e aqui a gente vivencia o karma, aqui a gente vivencia o samsara, vivencia todas as possibilidades de controle, até se frustrar com tudo isso, e até, assim, se render a Krishna. Quando a gente se rende a Krishna, é como se o nosso sonho tivesse acabado no mundo espiritual e a gente nunca saiu de lá. Então a gente caiu e não caiu ao mesmo tempo. Né? Então essa foi a tentativa deles de conciliar essas duas ideias, né? De que a alma ela cai do mundo espiritual e ela não cai ao mesmo tempo, né? E tem uma outra teoria é, que é muito defendida por alguns devotos de Vrindavana, que fala que, na verdade, a alma ela veio do corpo de Mahavishnu. Né? Mahavishnu é o Purusha, né? É aquela expansão de Krishna que está no mundo espiritual e dele emanam os universos materiais. Então, quando assim, o universo material emana dele, ele também assim, fecunda esses universos materiais com as divas, com as almas, né? As almas elas existem fundidas no corpo do Mahavishnu. Quando o universo é destruído, né? As almas que estavam naquele corpo elas são fundidas no corpo de Mahavishnu. Quando novos universos são criados, aquelas almas elas são expelidas para habitarem aqueles novos universos materiais. Então tem um verso do livro da Escritura Sagrada Paramatma Sandarbha que parece indicar que a alma ela pode ter surgido do Mahavishnu. Né? Não só surgido no sentido de que ela estava no momento que o universo foi destruído e ela voltou para o corpo de Mahavishnu e depois ela é expelida para algum novo universo, como originalmente ela surgiu do corpo de Mahavishnu, né? Então tem um grupo pequeno de devotos que defendem essa ideia de que a alma ela veio do corpo de Mahavishnu. Então quando Krishna, por exemplo, fala no quarto canto do Bhagavatam, poxa, você era minha amiga, era íntima comigo e agora você quer ser desfrutador aqui, ele está falando dessa intimidade que a alma tinha quando ela surge no corpo de Mahavishnu. Primeiro, antes de estar com qualquer outra energia, ela esteve associada com Mahavishnu, né? Então existem essas teorias e assim as próprias escrituras parecem ter uma posição ambígua, né? São 4 teorias, se contrário do sonho, que é uma teoria mais ou menos, assim, digamos que são 4 teorias e meia, né? Porque essa aí do sonho, na verdade, ela é uma teoria que tenta conciliar as outras teorias, né? Então, são praticamente 4, 5 teorias, né, que os Gaudias Vaishnavas dão para o surgimento da alma. Agora a gente pode estar se perguntando por que isso, meu Deus? Assim, por que não dá uma resposta clara, né, sobre isso? Por que que... Bem, o ponto é o seguinte,
os acharyas, os mestres, né, e mesmo os devotos, eles discordam sobre qual é a origem da alma, mas uma coisa todo mundo concorda, né? O mundo espiritual é algo que está fora da nossa compreensão, porque a gente, quando estamos condicionados pela matéria, nós ficamos condicionados por Kala, o tempo material. Então a gente tem uma percepção cronológica de tudo, né? A gente só entende tudo a partir da relação de causa e efeito que existe no tempo material. No mundo espiritual, tudo é gerado e gerenciado por Yoga Maya, pela potência interna de Krishna. Então a lógica do mundo material não se aplica ao mundo espiritual e a lógica do mundo espiritual não se aplica ao mundo material. Então, assim, existe uma incompatibilidade epistemológica entre a alma condicionada e o mundo espiritual, né? Nós não conseguimos entender o que está assim totalmente lá, né? Tanto que Prabhupada, quando ele vê assim que os devotos têm uma certa confusão, dificuldade para entender isso, e é natural que tem, mesmo porque existem várias versões sobre como isso aconteceu, Prabhupada ele fala sobre o corvo, né? A história do corvo e da fruta tala. Tinha uma árvore, e essa árvore é uma árvore de uma fruta chamada tala. E um dia um corvo veio e pousou nela. Na hora que o corvo pousou, a fruta caiu, a fruta tala caiu. Aí a gente pode se perguntar, né? Pode surgir duas teorias daí. O corvo pousou na árvore, e porque o corvo pousou na árvore, a fruta caiu. O peso do corvo fez a fruta cair. É uma teoria. Uma segunda teoria é, a fruta já ia cair. Foi puramente coincidência o corvo ter pousado na hora que a fruta caiu. Então, assim, a gente pode passar a eternidade toda discutindo a relação entre o corvo e a fruta tala. Será que foi coincidência? Será que não foi? Agora, o Prabhupada fala que o fato é que a fruta já caiu. Assim, a fruta, ela tá caída, né? Então ele fala que é a mesma coisa, assim, o motivo que fez a alma vir para o mundo espiritual é algo que a gente só vai entender plenamente quando a gente voltar para o mundo espiritual, porque a gente vai voltar a pensar com a lógica espiritual. Todas essas explicações são modelos, ou seja, são simplificações da realidade espiritual para a nossa cognição material limitada. Por isso, nenhuma delas vai conseguir responder totalmente o que de fato aconteceu, né? Prabhupada também dá o exemplo de que alguém está preso numa casa incendiada, né? Então, o que, que acontece? Essa pessoa ela vai ficar se questionando de onde surgiu o incêndio? Será que foi um incêndio proposital? Será que foi acidental? Não, a primeira coisa que ela vai fazer é fugir da casa. Quando ela fugir, do lado de fora, com certeza, ela vai tentar entender como o incêndio começou. Mas ela só vai fazer isso quando ela estiver sã e salvo, né? Então, Prabhupada fala que independente os acharyas, os mestres podem até discordar sobre como a alma veio para aqui. Mas o que a alma vai fazer para sair daqui, todo mundo concorda que é cantar Hare Krishna, é servir. Então ele fala assim, muito mais importante a gente sair, depois a gente vê o que a gente veio parar aqui, né? E essa é uma teoria muito boa, assim, né? Sexta teoria. Acho que não é nem a sexta, né? Assim, é a teoria que responde todas as outras, assim, né? Porque é focar mais naquilo que a gente tem possibilidade de entender agora, que é entender como a gente serve Krishna, entender como a gente pode obter pureza, né? Então, assim, eu acho particularmente interessante dessa discussão, né? Mais interessante até do que entender como a alma caiu, ou por que a alma não caiu, de onde ela veio, de onde ela não veio, é entender que não só a gente nunca vai conseguir entender tudo dentro desse mundo, né? E a gente tem que entender tudo aquilo que possibilita a gente a servir, né? E aquilo que não possibilita, aquilo que não vai mudar em nós do nosso serviço, às vezes vai ser o impedimento do próprio serviço. A gente vai perder tempo, né? Especulando, né? Então pode ser um problema. Eu acho natural cada devoto se afinar mais com uma teoria, né? Eu também tenho aquela que eu acredito nessas. Mas assim, eu acho que é o ponto de como a gente já viu várias vezes isso gerar debates onde as pessoas se magoam uma com as outras, ou até de causar separações assim na sociedade dos devotos, é pura maia, né? É puro ego mundano. O fato real é que a gente não sabe o que rolou, né? São teorias e a gente se apoia em mais uma delas, né? É claro, essas teorias elas têm alguns efeitos práticos na vida espiritual, né? E eu vou até falar disso, que acho que é o ponto mais polêmico disso tudo, mas já que estamos falando, vamos falar. Se a gente nunca esteve em Vaikunta, significa que eu tenho a liberdade de cultivar a relação que eu quiser com Krishna, né? E se eu já estive em Vaikunta, então eu tenho que relembrar a relação que eu tenho com Krishna, né? Essa é a principal diferença prática dessas teorias, né? Então, os proponentes da teoria de que a alma ela veio do Brahman e nunca esteve em Vaikunta, significa a implicação prática que a gente pode se atrair por qualquer relação com Krishna e cultivar essa relação no nosso coração, mesmo sendo uma alma condicionada, a gente tem que cultivar uma relação, porque à medida que a gente cultiva uma relação com Krishna, essa relação vai purificar a gente e permitir que a gente volte para o mundo espiritual.
A outra teoria de que a alma já esteve em Vaikuntha significa que a gente não precisa se preocupar com a nossa relação com Krishna. A gente só tem que fazer serviço devocional que gradualmente a gente vai lembrando da nossa relação que a gente já tem, né? Então, uma teoria implica na prática que a gente tem que cultivar uma relação já com Krishna a partir do nosso estado condicionado, uma relação específica. E a outra teoria implica que não, que a gente só serve a Krishna e ele vai dar a lembrança pra gente de qual a relação que nós temos com ele, né? Então tem essa diferença prática. Não vamos dizer que não tem nenhuma diferença prática, que no fundo tudo é igual, né? Se vocês não entenderam muito bem isso, perguntem que a gente, na parte de perguntas e respostas, a gente fala melhor. Mas é uma diferença fundamental. Mas o ponto é, independente dessa diferença, isso não muda. Eu acho que isso é uma diferença relevante quando a gente alcança certa maturidade na vida espiritual. Não é que isso não é relevante. Isso é relevante sim, quando a gente está meditando na japa e a gente já tem uma certa maturidade em serviço, né? Principalmente devotos que já pegaram muito, isso é um ponto que faz diferença, não é? No começo da vida espiritual não, mas para frente isso é um ponto que faz diferença sim. Mas o ponto é, apesar disso, isso é uma diferença muito pequena para separar os devotos, né? Então, eu acho muito assim que a gente pode se inspirar muito em algo, numa divergência que acontece no cristianismo, no protestantismo, que é a diferença entre, por exemplo, arminianos e calvinistas. Né, os calvinistas são aqueles que seguem João Calvino, né? E João Calvino ele tem a teoria da graça irresistível, ou seja, Jesus ele morreu na cruz para poder salvar os pecadores e a graça que ele exerceu, né, ele elegeu algumas almas específicas para salvar e aquelas almas que ele escolheu para salvar, elas são atraídas irresistivelmente por Deus, né? Então eles têm essa teoria, a teoria da, né? E eles têm a teoria de que não existe queda da graça. Essas almas que foram salvas por Jesus, elas, mesmo que elas caiam, elas sempre vão se arrepender, porque o sacrifício de Jesus na cruz não poderia assim ser em vão, não poderia ser supérfluo, né? E os seguidores de Armino falam que não, que Jesus ele elegeu o mundo todo. Ou seja, quando ele morre na cruz, ele morre para redimir toda a sociedade, o mundo todo, toda a humanidade, e os seres humanos poderiam optar ou não entre serem salvos, né? Então é a ideia da graça resistível. Você pode resistir à graça divina, porque você tem livre-arbítrio, né? Então, assim, por séculos, seguidores de Calvino e seguidores de Armínio, eles disputavam entre si porque tinha uma diferença forte na teoria deles, e isso causava muita contenda, muitos problemas, né? Mas assim, há pouco mais de 100 anos, os calvinistas e os arminianos, é claro, né? Sempre tem os malucos que ficam assim se matando por causa disso. Mas a maior parte assim dos líderes cristãos chegaram, sentaram, né? E conversaram e chegaram a um consenso de que, olha, a gente tem essas diferenças. Apesar dessas diferenças, a gente vai fazer muito mais se a gente estiver unido, né? E essa diferença é tão pequena porque não importa assim como opera a graça de Jesus, o ponto é que ela operou sobre a gente, né? Então, quem acredita em Armínio, quem acredita em Calvino, continua acreditando. A gente não precisa fazer um esforço para fingir que temos todos a mesma teoria, que acreditamos na mesma coisa, mas esse é só um detalhe. O ponto principal, que é Jesus, a gente acredita igual. Então vamos cooperar e vamos conviver com as diferenças. Isso, inclusive, vai fazer de nós cristãos melhores, porque a gente demonstrou que a gente é capaz de amar o próximo mesmo quando o próximo pensa diferente da gente. Então eu acho que essa é uma lição histórica muito importante. Eu acho que até o fato de existir essa divergência entre teorias, ela é muito importante para mostrar a nossa fidelidade, a nossa capacidade de cooperação à prova, né? Você só é capaz de concordar, de cooperar, de amar, de servir junto de quem pensa igual a você ou de quem pensa diferente, né? É claro que quando todo mundo começa a se incomodar muito com as diferenças, né? Isso é um detalhe, esse é um sinal claro de que a gente está assim muito mais focado no nosso próprio ego, na nossa própria percepção, nos nossos próprios valores, do que no serviço a Krishna de verdade, né? Então eu acho que, na verdade, assim, a multiplicidade de teorias aí, eu acho que, inclusive, é uma prova e um exercício para nossa resiliência e humildade devocional. Então é isso, pessoal. Se tivermos perguntas ou comentários, não é uma questão simples, por isso que essa questão é perguntada para a gente desde a segunda semana do Noite do Dharma. A gente vai fazer um ano daqui a 10 dias, né, eu acho. Daqui a 9 dias, a gente faz um ano, né? Então olha só quanto tempo a gente postergou, porque sei que é uma questão polêmica, né? Mas uma hora a gente ia falar. Então vamos lá. A Aline perguntou, mas se a alma é plena de toda felicidade e bem-aventurança, como ela teria vontade de controlar ou se sentir ansiosa? Se no mundo espiritual a plenitude é perfeita, como a alma pode perder isso estando lá? É exatamente esse ponto. Por isso que quem acha que a alma vem do Brahman não se conforma com essa explicação. A Lu
comentou assim: Hare Krishna Lu, boa noite. Mas como explicar as almas que escolhem estar aqui para ajudar mestres e gurus, abrindo mão do controle? Ah, boa pergunta. As almas que estão aqui para ajudar, assim, a possibilidade de controlar, toda alma sempre tem, né? Controlar é uma extensão natural do nosso livre-arbítrio. O problema é o controle independente de Deus. Quando a gente controla as coisas para poder fazer aquilo que Deus espera que a gente faça, tá tudo certo, né? Esse controle é um controle responsável. Então a gente nunca, não é que a gente assim se torna um autômato, a gente se torna como uma espécie assim de máquina que só cumpre o que Krishna planejou assim de forma automática. Não é isso, né? Assim, renunciar ao controle significa renunciar a esse caráter de independência de Krishna. Eu vou controlar as coisas de acordo com o jeito que eu acho certo. Não, a gente sempre controla, né? Controlar faz parte, inclusive, do nosso serviço. Mas a gente renuncia ao controle egoísta, né? Assim, eu acho que é verdade, isso pode causar confusão mesmo. É uma boa pergunta, Lu. Sim, mas o ponto é esse, quando a gente fala de renunciar ao controle, significa renunciar ao controle egoísta. Harinata, Hare Krishna Prabhu, tudo bem? Harinata perguntou assim: Chaitanya Mahaprabhu diz que somos Tatastha Shakti, energia material, situados entre energia material e energia espiritual. Perfeito, né? Por isso que Bhaktivinoda, ele vai além e ele propõe a ideia, né, de que existe inclusive um Tatastha Shakti Dhamma, né? Ou seja, a morada de Tatastha Shakti, assim, que é justamente assim um lugar geográfico, né? Assim, a ideia de que existe uma interseção entre o mundo espiritual e o mundo material existe, né? É o rio Virade, a gente sabe, mas Bhaktivinoda fala que a alma surge ali, né? Que existe essa região tatasta, essa região fronteiriça entre o mundo espiritual e o mundo material. Todo mundo concorda. O que Bhaktivinoda propõe, que é único, é singular, é peculiar dele, é falar que as almas surgem dali. Mas com certeza essa ideia de que nós somos tatasta já vinha, inclusive, antes de Chaitanya Mahaprabhu, né? Nimbarkacharya, Vallabhacharya já defendem essa ideia, antes de Chaitanya, né? Então, o que Chaitanya faz é explicar como que a alma, ela assim, a Tinti e a Beda Beda, né? Como que ela é simultaneamente igual e simultaneamente diferente, né? Assim, outros acharyas até já tinham falado sobre isso, sobre Beda Beda, a alma ser igual e diferente de Deus ao mesmo tempo. Agora, como isso ocorre, ninguém tinha explicado. Aí Chaitanya Mahaprabhu explica que é através de Achintya Shakti, da potência inconcebível de passatempos de Krishna. Para que os passatempos possam ocorrer, a alma ela tem que ser ao mesmo tempo igual e diferente de Krishna. Então Chaitanya ele atrela a explicação disso à potência de passatempos de Krishna, né? A Krishna comentou assim: penso também que nunca estivemos lá, pois não é dito que quando estivermos lá, nunca mais cairemos. Então não acho que é voltar para casa, mas sim ir para o nosso verdadeiro lar. Então muita gente concorda com você, Cris. Tem também quem discorda. A Aline comentou assim: faz muito sentido também. Se está totalmente pleno, não tem como querer voltar ao mundo material. Essa faz sentido também. Se aperfeiçoando para chegar até lá. Eu também acho que faz muito sentido. A Dharma de Águia comentou assim: a física descreve a matéria como energia condensada. A alma é essa energia, as divas são independentes ou dependentes de Krishna? Então vamos responder ao contrário. Assim, primeiro, a segunda pergunta: as divas são independentes ou dependentes de Krishna? As divas, elas são dotadas de independência parcial, né? Porque as divas, tudo que Krishna tem, as divas, elas têm em quantidade diminuta, né? Nessa relação de que Deus, por exemplo, ele é Satitananda em grau ilimitado, ele é eterno, pleno de conhecimento, pleno de felicidade em grau ilimitado, e a alma também tem tudo isso, só que em quantidade infinitesimal. Então, se Deus tem assim onipotência, poder para fazer qualquer coisa, a alma ela tem essa onipotência em grau limitadíssimo, que é o livre-arbítrio, né? A gente não tem poder para fazer qualquer coisa, a gente não tem independência absoluta, mas um grau de independência com Krishna a gente tem, né? E é aquele ponto de Prabhupada que é um ponto que fala sobre a psicologia do amor que é muito importante. A gente só ama porque a gente tem a liberdade de amar. Se a gente fosse coagido a amar, isso não poderia ser amor, né? Esse é o melhor ponto do argumento de Prabhupada. Então, a alma ela tem sim alguma independência, né? Mas é muito limitada. Então, quando a alma ela usa essa pequena independência que ela tem para servir Krishna, então aí ela se torna totalmente dependente de Krishna voluntariamente, né? E aí ela está totalmente harmonizada com Krishna.
Agora, a primeira pergunta, a física descreve a matéria como energia condensada, a alma é essa energia? Não, né? A descrição que a física dá sobre assim, a matéria, ou até mesmo explicações físicas que tentam sondar a consciência, como Roger Penrose, né, que inclusive ganhou o Nobel de Física ano passado, né? No final da década de 80, ele escreve A Nova Mente do Imperador, que é um livro que tenta explicar a consciência através da física. A gente entende que todas essas descrições sobre energia e consciência que a física dá, elas não conseguem nem de perto tangenciar o que a diva é mesmo, né? Porque a diva ela é transcendental à empiria, né? Ela é transcendental à percepção que a gente tem através dos sentidos. A gente não consegue entender assim fenômenos espirituais, a gente não consegue entender a alma através do conhecimento material, né? Então não é mesmo não. O Antônio Fernandes, Hare Krishna Antônio, ele perguntou: uma vez que viemos de Krishna, porém com tendência a se rebelar, ou seja lá, com defeitos de fábrica, o fabricante Krishna não fica cúmplice dos nossos erros, apesar do livre-arbítrio? Boa pergunta, essa aí também é uma pergunta de ouro. O ponto é que, assim, Krishna, mesmo que ele permita que a gente tenha a tendência a se rebelar, se iludir, ficar preso no mundo material, sofrer do karma, Krishna ele faz isso justamente para a gente poder ter a possibilidade de amar ele, né? Como a gente já falou, que se a gente não tivesse assim, a possibilidade de não amar, a gente não ia ter a possibilidade de amar. Então, amando Krishna, a gente pode assim estar plenamente situado no mundo espiritual e lá gozar de Ananda. Então, assim, todas as possibilidades de defeito que Krishna proporcionou para a gente, elas são propositais, porque esses defeitos, né, a possibilidade, né, o potencial para ser defeituoso, na verdade, a alma nunca é defeituosa, né? Mas o potencial que a alma tem para poder se conectar com a energia material e experimentar os defeitos da matéria é justamente a prerrogativa necessária para que a alma possa se conectar com a energia espiritual e experimentar lá assim, a plenitude da sua existência. Então, assim, todo e qualquer experiência material defeituosa que a gente tenha vai ser sempre limitada e muito efêmera perto da experiência transcendental eterna que a gente vai ter no mundo espiritual, né? Então, Krishna é totalmente sábio. Krishna, ele, de fato, ele é cúmplice, né, assim, dos nossos erros, no sentido de que ele criou a gente tal como a gente é, com essa possibilidade da gente se envolver com a matéria. Mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade, ela traz por trás dela a possibilidade da gente se envolver com Krishna e ser eternamente feliz, né? Nossa possibilidade de contato com a matéria é temporária, nossa possibilidade de contato com Krishna é eterno. Então, o famoso Deus escreve certos por linhas tortas, né? Ele é cúmplice da nossa possibilidade de errar finitamente, para poder também ser cúmplice da nossa possibilidade de acertar infinitamente. Então, ele é assim, malandro. A Liu, ela comenta assim: tem aquela canção linda de Bhaktivinoda Thakur, Bulia Tomare, que fala sobre essa promessa quebrada. A gente sempre termina se iludindo. Pois é, essa promessa ela é até descrita assim bem vividamente no terceiro canto do Bhagavatam. Kapila Deva fala isso para Devahuti, muito bom essa parte. A Krishna Vijaya comentou: Haribol, quando retornarmos ao Lá Supremo, teremos a consciência de que caímos e nos frustramos, experimentando nas diferentes encarnações nos diversos planetas? Boa pergunta. Não sei te responder isso com exatidão. Sinceramente, nunca li em nenhum lugar do Shastra isso descrito de uma forma clara. Se no mundo espiritual a gente continua com uma vaga lembrança de que a gente caiu nesse mundo material, se a gente tem uma percepção disso, com certeza a gente não fica consciente dos nascimentos, assim, totalmente consciente dos nascimentos que a gente teve aqui, porque isso ia, assim, quebrar o barato da nossa cidadeira, do nosso corpo espiritual. Lá a gente vai estar ocupado em coisa melhor, que é servir Krishna, né? Então, assim, eu não sei dizer de forma clara. Com certeza isso não ocupa a mente da entidade viva lá. Mas Bhaktivinoda Thakur, por exemplo, por exemplo, Bhakti Ratnakara descreve alguns devotos puros, assim, recobrando a sua consciência espiritual, tendo um vislumbre da sua siddhadeha, né, do seu corpo espiritual, ou mesmo entrando em Manasa Seva. Manasa Seva é quando a gente ainda está nesse corpo material, mas a gente mentalmente, se você já se tornou um devoto puro,
você já tem a sua raça, a sua relação eterna com Krishna estabelecida, e aí você medita em Krishna, você consegue entrar nos passatempos de Krishna, mesmo estando no corpo material. Então, tem a descrição de alguns devotos em Manasa Seva, e eles continuam, assim, tendo a percepção do corpo material deles. Eles continuam lembrando da existência material, mesmo estando lá ocupados no serviço a Krishna, né? Agora, eu não sei dizer se isso é só para essas almas que ainda estão aqui nesse mundo material fazendo algum serviço. Na hora que eles fazem Manasa Seva, eles se transferem ao mundo espiritual e continuam conscientes aqui, mas aquelas almas que não estão com corpo material, estão só lá no mundo espiritual, se elas têm essa percepção, aí eu já não sei dizer. Aí poderia especular, mas não ia ser nada calcado nas escrituras. Bhaktivinoda Thakur, quando ele descreve as experiências místicas dele, no Navadvipa Bhavataranga, Navadvipa Mahatmya, ele sempre descreve assim que ele vislumbrou o mundo espiritual, mas continuou consciente do mundo material, né? Mas eu, de novo, não sei se isso é válido só para quem está servindo nesse mundo material e vislumbrou o mundo espiritual a partir de Manasa Seva, dessa meditação, desse estado de transe meditativo, ou se isso é válido para toda a alma que está no mundo espiritual. O Marcel comentou aqui algumas coisas bem legais. Primeiro, as histórias de Chitraqueta e Bharata não são histórias de devotos puros. Exatamente, né? Assim, esse é o contra-argumento que é dado por quem defende a ideia de que a alma veio do Brahman. Essas histórias não estão falando sobre devoto puro, e mais do que isso, né? Inclusive, tem até uma outra resposta para aquele verso do quarto canto, né, que a gente falou várias vezes, onde Krishna aparece disfarçado de Brahmana e fala, poxa, você era íntimo e me deixou para ser o desfrutador? Né? Essa história, ela se passa no passatempo de Purandjana. E o passatempo de Purandjana é uma alegoria criada por Narada Muni, né? Então, até um outro contra-argumento que se dá é que, olha, essa história toda ela é uma alegoria, então não dá para, assim, tentar extrair um ponto, assim, ontológico sobre o mundo espiritual a partir de uma alegoria, né? O Marcel também comentou, amém. A Vishwanatha comenta que Jai e Vijaya oraram para Krishna para satisfazer a sua vontade de lutar. Pois é, né? Todas as tendências que nós temos, Krishna possui elas de forma pura. Se nesse mundo a gente tem tendência a lutar, né? Tem pessoas que gostam de lutar, tem pessoas que gostam de ver outras pessoas lutarem, é porque Krishna ele também tem esse desejo de lutar, só que de forma pura, né? Então, Jai e Vijaya oraram para Krishna para serem úteis, né? Na satisfação desse desejo de Krishna. E então, Krishna luta com eles por 3 vidas seguidas nesse mundo, né? Eles são instrumentos para satisfazer esse desejo de Krishna. Chaitanya Chandra, Hare Krishna Prabhu, reverências. Chaitanya Chandra comentou assim, Mahavishnu, que também é chamado Diva, é o reservatório de todas as divas. Segundo Chaitanya Charitamrita, capítulo As Glórias do Senhor Nityananda, as almas eternamente condicionadas, no final da existência material voltam a Tasta. Isso é, entre a energia material e a energia espiritual. Pois é, assim, Diva Goswami, no Paramatma Sandarbha, ele, assim, super elabora esse ponto, né? Ele pega esse ponto e aí e vai detalhando ele. Tem um devoto da linha de Gadadhara Pandita, que é o Satyanarayana, um sanscritólogo muito bom, né? Ele é até amigo de alguns devotos brasileiros. Ele explica bem esse ponto, assim, tem assim, umas aulas dele que ele explica bem esse ponto que você apontou. Verdade mesmo. A Lu comentou assim, alguma outra tradição já explicou com tanta profundidade sobre esses temas como esses aqui apresentados? Que eu conheço, não. A Lu comentou também, qual das teorias apresentadas você mais se identifica e por quê? Olha, eu não tava, eu tava querendo ser idôneo, não tava querendo falar não. Mas vamos lá, vou ser honesto, a teoria que eu mais me identifico é que a alma não esteve em Vaikunta, nunca esteve em Vaikunta, né? Assim, acredito que a alma, não sei se a alma veio do Brahman, não sei se a alma veio de Tatasta, mas não acredito que a alma tenha vindo de Vaikunta, né? Por que que eu acredito nisso? Bem, primeiro assim porque a maior parte dos acharyas parecem concordar com esse ponto, né? Assim, é um pouco, talvez polêmico falar isso, né? Porque Prabhupada, que é a maior inspiração para todos os devotos da ISKCON, inclusive para mim, né? Não teria nenhuma vida espiritual se não fosse Prabhupada, é da teoria de que a alma veio de Vaikunta. Então, assim, eu não gosto de... Assim, eu não discordo de Prabhupada, né? Eu entendo que eu não entendo esse ponto. Então, eu não estou falando que Prabhupada não tá certo aí, mesmo porque eu não sou uma alma condicionada, não tenho nenhuma condição de entender esse ponto, né? Mas até onde eu entendo, a maior parte dos acharyas, a maior parte da tradição concordam com esse ponto, né? A maior parte das diversos nas escrituras concordam com esse ponto.
Para mim, isso é algo muito forte, né? Assim, a tradição tem um peso muito forte para mim. E por experiência prática mesmo, né? Esse ponto de que qualquer avanço que a gente tem protege a gente de quedas dentro do nosso progresso no serviço devocional. A gente entende que a gente pode continuar tendo quedas na vida espiritual, mas à medida que a gente vai avançando de verdade, o potencial de quedas vai diminuindo muito, né? Então, assim, a minha própria experiência prática é que a felicidade que eu senti, toda a realização que eu senti na minha vida espiritual, por mais diminuto que seja, me protegeu, né? Então, eu fico pensando como que um devoto puro pode cair. Isso para mim não me satisfaz, assim, filosoficamente, intelectualmente, né? E é por isso que eu acho que a alma nunca teve no mundo espiritual. Mas assim, eu não, longe assim, eu não tenho a menor vontade de me engajar em debates para defender esse ponto. Assim, isso para mim não é assim uma prioridade defender esse ponto, né? É algo que particularmente na minha prática pessoal eu acredito e eu acho que com certeza isso ecoa na nossa prática individual, isso reflete na forma como a gente vai meditar em Krishna, mas assim, eu não acho que isso seja o ponto principal do meu sadhana, por isso que eu não tenho vontade de, mesmo porque eu não tenho um conhecimento tão profundo para ficar debatendo com os proponentes de todas essas teorias, né? Tem devotos muito mais capacitados aí que estão debatendo há tanto tempo. Eu gosto de apreciar a discussão deles, mas eu não tenho essa vontade de me engajar em debates assim tão ferrenhos sobre isso. Tem outras coisas que eu tenho mais vontade de debater primeiro, né? Que são coisas mais práticas, que estão mais na minha alçada. Mas essa é a visão que eu me identifico agora, né? Pode ser que mais para frente eu mude de ideia. Porque até uns 3, 4 anos atrás, eu achava que a ideia de que a alma tinha vindo de Vaikuntha fazia mais sentido. Depois, pensando melhor, lendo melhor, pela minha própria experiência pessoal, mudei de ideia. Estou totalmente aberto a mudar de novo, né? Eu acho muito perigoso também quando um devoto se cristaliza em uma determinada concepção que está aberta, né, a debate ainda nas escrituras, como esse ponto, com certeza, né? Então pode ser que mais para frente eu mude de ideia. A, a Paula, Hare Krishna Paula, ela comentou, então a gente não cai de Vaikuntha, ela ascende a Vaikuntha por mérito, mas a alma nasce em Brahman? Então, Paula, são teorias, né, como a gente falou. Né, eu não estou afirmando que nenhuma delas é a melhor teoria ou a mais correta, né? Mas o ponto, assim, primeiro, ela ascende a Vaikuntha por mérito, não só por mérito, né, principalmente por graça divina, né, por misericórdia de Krishna, por prasada, misericórdia de Krishna. O nosso mérito é em receber ou não essa misericórdia, né, a forma com a qual a gente escolhe abraçar ou não essa misericórdia. Mas a gente pode ter o máximo de mérito piedoso, inteligência, discernimento espiritual, piedade, altruísmo, se a gente não receber a misericórdia de Krishna, né, a gente não consegue entender ele, a gente não consegue entender Bhakti, a gente não consegue praticar Bhakti. Então, o ponto principal, todos os proponentes de todas essas teorias que a gente falou, todos eles vão concordar com isso, né, que a coisa principal para a gente ir para Vaikuntha, seja voltar para lá, ou seja para ir para lá a primeira vez, é a misericórdia de Krishna e a misericórdia do devoto puro de Krishna. O nosso mérito todo é em cooperar com o devoto puro de Krishna, né? Servir o devoto puro de Krishna para poder se tornar aberto a essa misericórdia. Isso é o ponto, assim, que não tem dúvidas. Né? Aí você perguntou assim, mas a alma nasce em Brahma? A nasce, né? Não nascer, né? Surgir. Né? Essa ideia de nascer é uma ideia muito marcada, assim, pelo tempo material. Né? Então a ideia de surgir é fora da cronologia, né? Até isso é difícil da gente pensar. Então, tem uma teoria que vai afirmar isso, que a alma ela veio do Brahman. A Luísa comentou assim, não entendi nada, estou confuso, esse entendimento é relevante, vou pensar. Talvez só entenda quando chegar no mundo espiritual. Por enquanto, vamos servir. Né, essa é a melhor conclusão mesmo, Luísa. Por isso que eu até posterguei muito de falar esse tema, só acabei falando assim, porque mais de 50 pessoas pediram, aí a gente falou, pô, vamos lá, agora não dá mais para negar. Mas é confuso mesmo, né? E assim, se te confunde, nem tenta refletir muito sobre esse debate. O ponto, a conclusão de Prabhupada é isso aí, vamos servir, né? Eu acho esse debate relevante, mas serviço com certeza é muito mais. Chaitanya Chandra comentou, separar os devotos nunca, porém é importante para a autorrealização individual. Liberdade e amor, com certeza, né? Com certeza, eu concordo totalmente com você. Assim, eu acho, inclusive, muito perigoso assim a gente não querer que tenham debates, que devotos tenham pontos, perspectivas diferentes. Eu acho que a gente tem que ter
assim, a liberdade, inclusive, para poder debater esses temas com maturidade, com honestidade, né, assim, sem medo de ser, parecer ofensivo só porque você pensa diferente. Não, assim, né, se a gente está se baseando nas escrituras, dá para debater dentro das escrituras, né? Então, concordo com você. A Flávia perguntou para mim, a Flávia comentou assim: eu te fiz essa pergunta em Vraja em 2019. Então vou até comentar uma coisa, Flávia. Eu não lembro de você fazer essa pergunta, eu lembro de muita gente me fazendo essa pergunta. Normalmente, quando alguém me pergunta isso numa palestra, principalmente, assim, se for uma pessoa que eu não conheço, se é uma pessoa que eu conheço e sei que está começando, assim, né? Na verdade, sempre numa palestra pública, sempre que alguém me pergunta isso, eu dou a versão de Prabhupada, porque eu acho que é a versão mais simples de se entender, né? Até pra gente, assim, que tem um background cristão, no cristianismo existe essa ideia de que a alma ela perdeu o paraíso, né? Assim, Adão e Eva comeram do fruto proibido e por causa disso perderam o jardim do Éden, né? Então, assim, eu acho que é uma ideia mais fácil. A ideia de que a gente já teve no mundo espiritual, acho uma ideia mais fácil, mais simples. É o que o Prabhupada explicou. Então, quando alguém me pergunta numa palestra, eu dou a visão de Prabhupada, sério, assim, eu acho que eu não falo assim o que eu realmente penso agora, que é que a alma nunca teve em Vaikunta, eu só falo a visão de Prabhupada numa palestra pública, né, principalmente numa aula da Bhagavad Gita, ou pessoas que estão conhecendo, é aquele meme, né, assim, enfim, a hipocrisia. Mas, assim, eu nem acho que é hipocrisia eu falar um ponto do qual eu discordo um pouco, porque eu acho que é o ponto assim que é mais fácil das pessoas entenderem para elas começarem a se engajar em vida espiritual mesmo, né? Que é o mais importante, né? Então, mesmo eu tendo falado aqui agora que eu tinha falado para mim mesmo que eu não ia falar, mas acabei falando, qual é a visão que nesse momento é a visão que eu concordo mais, né? Não é que eu defendo ferrenhamente, mas que eu concordo um pouco mais. Pode ser que vocês me vejam falando outra coisa diferente numa palestra, simplesmente por motivos práticos, né? De que eu acho que isso vai ser mais fácil para as pessoas entenderem. A Gandhara comentou assim: boa noite, Hare Krishna. Essa teoria de Tatasta Shakti ser também um local específico é uma teoria de Bhaktivinoda ou está em algum outro local? Tem algum Shastra que corrobora com essa colocação? Eu não conheço, né? Assim, até onde eu sei, essa é uma posição assim que Bhaktivinoda ele entendeu isso, né? Ele interpretou dessa forma os Shastras, né? Mas não me parece que tenha alguma escritura que fala sobre isso. Eu acho que Bhaktivinoda ele parte desse raciocínio, né? Que a alma ela tem que ter a possibilidade de escolher. Então, ela não, para Bhaktivinoda a alma ela não pode nem ter vindo de Vaikunta nem do Brahman, porque ela tinha que ter a possibilidade de ter escolhido onde que ela ia vir, né? Se ia ser no Brahman ou no Vaikunta. Então, ele vem de Tatasta Shakti. Eu, sinceramente, só vi Bhaktivinoda falando isso, nunca mais vi isso em outro lugar. Pode ser que eu esteja errado, se alguém souber. Assim, eu pesquisei bastante isso, né? Só vi isso em Bhaktivinoda. A Janavi, Hare Krishna Janavi, ela comentou assim: vemos que as golpes sofrem a separação de Krishna. Quando formos para o mundo espiritual, também passaremos por isso, ainda sofreremos a ausência de Krishna, ou estaremos sempre com ele? Não, o mundo espiritual ele é movido por esses dois pilares, né? Que é Sambhoga e Vipralamba. Sambhoga é a união com Krishna e Vipralamba é a separação de Krishna. Assim, essas duas emoções elas são importantíssimas para a dilatação do amor, né? Quando a gente ama alguém e a gente está junto dessa pessoa, a gente se apega a essa pessoa, né? Aí quando a gente se separa, a gente sente falta da pessoa que a gente separou, né? A separação, a saudade, ela é muito interessante psicologicamente, porque quando a gente está sentindo saudade de alguém, a gente, por exemplo, vê os defeitos daquela pessoa como menores do que eles realmente são, né? Se tem uma coisa que te incomoda numa pessoa, você está convivendo ali com ela o dia todo, se você fica 6 meses longe dessa pessoa e você ama ela, aqueles defeitinhos não parecem nada para você, né? E as qualidades da pessoa parecem, né, maiores aos seus olhos. Você fica sentindo mais saudade das qualidades. Tem fogos aqui até para sente mais assim saudades, né, das qualidades do que assim você se lembra dos defeitos. Então, assim a separação ela faz com que a próxima união seja ainda mais intensa, né? Quando a gente experimenta essa separação no mundo espiritual, a próxima união vai ser muito mais intensa. E aí o que acontece? A próxima separação vai ser ainda mais intensa. Então, Vipralamba, essa saudade de Krishna, ela é fundamental para movimentar a dinâmica amorosa no mundo espiritual. Inclusive, na nossa tradição, assim, na linha de Chaitanya,
Vipralamba, esse êxtase da separação de Krishna, ele é considerado, inclusive, mais doce, mais intenso do que a união com Krishna, né? Na saudade a gente sente até mais falta, fica mais conectado, né? Quando a gente está ansioso para estar junto daquela pessoa que a gente está sentindo saudade, a gente fica assim meditando nela com mais intensidade do que quando a gente está junto propriamente dita, né? Como se diz, o melhor da festa é esperar por ela, né? Agora, esse sofrimento de separação, ele não é como o sofrimento de separação que existe nesse mundo material. Porque no mundo espiritual tudo é ananda, né? Então esse sofrimento é um outro tipo de ananda também, né? Então, assim, não é algo que a gente consiga entender totalmente a partir da nossa plataforma material, né? Mas dá para entender que é totalmente espiritual. O Shri Chaitanya, Hare Krishna, ele comentou assim, por que será que Krishna não deixou essa questão clara nas escrituras? A questão da origem da alma, eu digo. É uma boa pergunta. Assim, eu tenho minha teoria. Eu não posso te responder o porquê disso. Eu tenho a minha teoria. E a minha teoria é de que, assim, a gente precisa, né, assim, de... Bem, primeiro, eu acho que tem esse ponto. Eu acho que a gente não conseguiria entender totalmente. Assim, eu acho que a nossa lógica, movida por Kala, pelo tempo material, impede a gente de entender isso totalmente, né? Segundo ponto, eu também já falei, né? Eu acho que a multiplicidade de interpretações disso permite a gente ser forçado, na verdade, força a gente a se harmonizar, a dialogar com quem vai interpretar diferente, né? As escrituras, elas são cheias de paradoxos, né? E esses paradoxos, eles forçam a gente a nos aprofundarmos nas escrituras, né? Se a gente entendesse tudo tão rápido, a gente não ia ter que fazer um trabalho de introspecção, de ler, de meditar, de pedir para Krishna, implorar para Krishna para que a gente consiga entender, né? Porque a gente não entende as coisas só a partir do nosso intelecto, nossa capacidade filosófica, tudo isso também, mas a gente entende em última análise pela graça de Krishna. Krishna, ele faz uma revelação, é Shabda, né? Conhecimento revelado. Então, Krishna, por favor, me revela isso para eu entender, para poder avançar, me revela, né? Tem essa humildade. Então, assim, o conhecimento ele tem que mover na gente um estado de dependência de Krishna, não o contrário, né? Então, muitos desses paradoxos nas escrituras assolaram gerações de devotos, né? Vishwanath Chakravarti, por exemplo, ele fez um trabalho muito grande de resolver vários desses paradoxos. Tem coisas que agora pra gente parecem, assim, compreensíveis, facilmente compreensíveis nas escrituras, mas nem sempre foram. Pareciam totalmente contraditórias. E aí o que acontece? Preciso de um devoto puro, meditar profundamente, depois de gerações debater aquele ponto, o cara fala, entendi. Olha só, essas declarações elas parecem ambíguas, mas elas só parecem ambíguas aqui na superfície. Se a gente se aprofundar, não, a gente vai ver que elas se conciliam, tem uma verdade mais profunda lá, né? Então, muitos pontos das escrituras pareciam contraditórios no passado. Por exemplo, às vezes as escrituras falam que Lakshmi é uma alma condicionada, às vezes as escrituras falam que Lakshmi é um Vishnu Tattva, assim, que Lakshmi é igual Narayana, não é que ela é uma devota pura de Narayana só, ela é o próprio Narayana, igual Radha é o próprio Krishna, né? Então, como conciliar essas declarações de Vishwanath Chakravarti explicou esse pronto, né? Prabhupada fala um pouco sobre isso no final do sexto canto do Bhagavatam, se não me falha a memória. Acho que no capítulo das orações Payovrata. Então, assim, nem todo ponto que agora pra gente parece simples, já foi simples para os devotos no passado. E apesar disso, os devotos tiveram que ser humildes, tiveram que depender de Krishna, e no final tiveram que confiar em Krishna apesar de não entender tudo, né? Esse ponto de você se ver como muito humilde, né? Eu não consigo entender as coisas, Krishna, é com você mesmo. Eu só vou sair desse mundo com sua misericórdia, Krishna. Né? Por exemplo, o Vishwanath Chakravarti, ele comenta que a descrição que tem no quinto canto do Bhagavatam, da descrição cosmológica, o universo, é pra gente olhar e falar, caramba, não entendo nada. Assim, Krishna, vou te servir e você me salva, porque eu sou, assim, muito pequeno, né? Eu sou muito pequeno diante da sua criação. Tem esse ponto, assim, de que Murari Gupta, ele não conseguia entender, por exemplo, por que Krishna permite a guerra fratricida da dinastia Yadu. Ele não entende porque Ramachandra permitiu, assim, por que Ramachandra rejeitou Sita Devi, mesmo ele sabendo da pureza de Sita Devi. Se Krishna, ele é Bhakta Vatsalya, ele protege o devoto a qualquer custo, por que Krishna não protegeu seus próprios filhos? Ele veio para proteger o mundo todo e não protegeu seus filhos, né? Ramachandra protegeu o mundo todo e não protegeu sua própria esposa amada, né? Então, assim, ele não entendia esses pontos. Murari Gupta, ele ficou tão deprimido porque ele não conseguia entender isso,
que ele pensou em se suicidar. Para ele, as escrituras elas eram contraditórias, e como as escrituras eram a base da vida dele, ele pensa em se suicidar. Aí ele vai para a cabana dele, para a casinha dele lá, pega uma faca para se suicidar, e Chaitanya chega do lado de fora e fala, larga a faca, né? Larga isso aí, desiste. Ele fala, sua vida é mais valiosa do que a minha vida. Para mim, a sua vida é mais valiosa do que a minha. Então desiste de fazer o que você está pensando em fazer. E aí ele fica surpreso. Como que Chaitanya sabia que ele estava ali para se suicidar, né? Então ele entende, poxa, eu não entendo como Krishna protege as pessoas, mas Krishna protege. Ele fala, Chaitanya é Krishna e Chaitanya está aqui me protegendo. Então se Krishna permitiu a guerra fratricida, é porque Krishna era o protetor dos seus filhos, mesmo que a gente não consiga entender como aquela proteção se efetuou. Se Ramachandra rejeitou Sita, ele ainda assim estava protegendo ela, né? Apesar da gente não entender, né? Aí ele sai da cabana, abraça Chaitanya e se rende ao fato de que ele nunca vai entender Krishna completamente, mas o que ele entende de Krishna é satisfatório, o que ele entende de Krishna é a base da vida dele, né? Quando Chaitanya debate com Prabodhananda Sarasvati também, durante o mês de Chaturmasya, Prabodhananda Sarasvati não, desculpa, Vyankata Bhatta, quando Chaitanya debate com Vyankata Bhatta durante os meses de Chaturmasya, Chaitanya vai fazendo várias perguntas, assim, né? Por que Lakshmi não entra na dança da raça? Várias perguntas desse tipo. E tem uma hora que Vyankata já não sabe mais responder as perguntas de Chaitanya. Ele fala, olha, eu só sou uma alma condicionada, você quer que eu entenda esses mistérios todos sobre Krishna? Eu não posso, a única coisa que eu entendo de Krishna é que ele é o meu senhor, eu tenho que servir ele, né? E aí Chaitanya fala, então você entendeu tudo, cara. Se você entendeu isso, você entendeu tudo, né? Então, assim, tem coisas que acho que é até importante para nossa humildade, para a gente ter realmente uma relação de servidão, de confiança e de amor com Krishna, de que, assim, tem coisas que eu não vou entender, mas vou aceitar e Haribol, né? Assim, eu acho que é importante. Como qualquer relação amorosa, a gente não entende totalmente quem a gente ama, mas o que a gente entende é o suficiente para provocar amor, então, Haribol, né? Então, se a nossa relação por Krishna, obviamente ela passa por uma compreensão filosófica, senão ela ia ser uma coisa dogmática, sectária, né? E a gente sabe que não é. Mas, por outro lado, se a nossa relação fosse totalmente parametrizada por lógica, aí não ia ser amor puro também, né? Tem um verso assim que eu acho muito engraçado assim no Chaitanya Charitamrita, que Chaitanya, depois de dançar no Rath Yatra, ele vê assim dois devotos dele, que era Sarvabhauma Bhattacharya e Ramananda Roy, dançando e brincando na água, um jogando água em cima do outro, né? E Sarvabhauma Bhattacharya e Ramananda Roy, eles eram muito sérios, assim, eram pessoas muito graves, introspectivas. E na hora que Chaitanya vê eles, Chaitanya fala assim para eles: é melhor vocês pararem de brincar, isso não cabe para vocês. Fala isso zoando eles, né? Fala isso brincando. Vocês são pessoas muito sérias, o que vocês estão fazendo aí brincando que nem crianças, né? E aí, nessa hora, Swarupa Damodara, ele vira e fala assim, Swarupa Damodara, eu acho que é Swarupa Damodara, não lembro. Ah não, Gopinata Acharya. Gopinata Acharya, ele olha e se fala, Chaitanya, antes eles se baseavam só na lógica, que é como uma torta seca de linhaça. Esse era o alimento deles, a torta seca de linhaça chamada lógica. Mas agora eles comeram o banquete nectário do seu amor. Então agora eles, assim, estão em outra plataforma. Então a lógica, ela é como um banquete de linhaça. É até nutritiva até um certo ponto. É um negócio meio amargo, meio estranho, assim. Imagina você comer uma torta seca de linhaça, né? Então o néctar do amor por Deus é algo muito mais, assim, prazeroso, sublime, do que só a lógica. A lógica tangencia, né? Assim, o amor por Deus, mas o amor por Deus ultrapassa muito, né? Então acho que esse é um outro ponto importante. Também, assim, Krishna ridiculariza um pouco a nossa teoria, né? Eu acho que também é um teste pro nosso coração, assim, se a gente vai se focar no serviço ou só nas teorias, que são importantes, não tô falando, não tô rejeitando, eu adoro uma teoria, né, mas eu gosto muito de teologia, mas, assim, tem aquele ditado, né, que às vezes a gente perde a floresta por causa de uma árvore, e não pode ser esse o ponto aí, né. A Luísa, ela comentou, somos centelhas de Deus, perfeitas, estamos aqui aprendendo a não querer controlar. Nós purificamos e voltar ao Supremo, assim ouvi. Agora, eu não entendo o porquê de tantas almas aqui. Luísa, são até poucas, né? Se a gente parar para pensar, são poucas, porque Krishna é infinito, né? Então, Krishna cria infinitas almas, né? Então, na verdade, a gente não tem nem noção de quantas almas existem. Tem muito mais almas, assim, a quantidade de almas que existe no mundo material é diminuta, é infinitesimal, assim, perto da quantidade de almas que tem no mundo espiritual. Krishna, ele é infinito, né? Então, assim, ele se relaciona infinitamente com infinitas almas, né?
Então, do infinito, né, você consegue tirar uma quantidade, do infinito você consegue tirar uma quantidade infinita de almas para estar no mundo material, e ainda assim sobra infinitas almas, né? A Shri Chaitanya comentou, não seria meio parcial isso de Krishna escolher algumas almas para nunca ter estado em Vaikuntha e outras que nunca cairiam de lá? Se seria parcial, assim, parcial da nossa ótica material seria, né? Agora, essas almas que sempre estiveram com Krishna, que nunca vão cair de Krishna, todos os acharyas, independente da visão que eles, né, advogam, eles todos concordam que tem Shakti Tattva, almas que nunca perderam sua relação com Krishna, alma que nunca tiveram no mundo material, né? Então, assim, Krishna escolhe essas almas para estarem no passatempo dele, nunca caírem, ou nunca passarem por aqui, né? Mas Krishna também permite que outras almas estejam aqui, e essas almas elas são resgatadas por Krishna, né? A alma que nunca esteve aqui também nunca foi salva por Krishna. E isso é maravilhoso, você ser salvo por Krishna, né? Então, assim, pra gente entender se Krishna está sendo parcial, assim, ele aparentemente pode estar sendo parcial, mas no fundo ele está dando misericórdia e amor para todo mundo da mesma forma, né? Isso aí nenhum acharya vai discordar, independente da visão, todo mundo vai ver que Krishna está sendo misericordioso, amoroso e bondoso com todo mundo da mesma forma, né? Aí para isso a gente vai ter que entender a mente de Krishna se a gente está querendo dizer que Krishna é parcial. Mas Krishna conhece o futuro que a gente não conhece, Krishna conhece muitas coisas, né, que a gente não conhece, né? Então, por trás da aparente parcialidade de Krishna, tem todas as outras características de Krishna que a gente não consegue sondar. Prana Govinda, Hare Krishna Prana, tudo bem? Prana comentou assim, Krishna diz que nunca houve um tempo em que não deixamos de existir. Então, se não viemos de Vaikuntha, estamos no mundo material eternamente. Considero estar eternamente nesse mundo algo que não condiz com a misericórdia de Krishna. Como conseguiríamos não nos atrair por Krishna, o todo atrativo, eternamente? Então, nós sempre existimos. Isso aí, ponto passivo. A alma sempre existiu, né? O ponto é que a gente está pensando nesse sempre existiu e sempre esteve no mundo material, de novo, a partir da lógica de Kala, do tempo material. A Nadi, né, essa ideia de que nós assim estamos, né, sempre no mundo material, há tempos imemoriais, ela significa que a gente está aqui há muito tempo, né? Mas se a gente veio de Brahman, se a gente veio de Vaikuntha, significa que a gente já esteve eternamente num lugar antes de vir para o mundo material, né? Então ninguém acha que a alma sempre esteve no mundo material. Tem gente que acredita que a alma sempre esteve assim em Vaikuntha e depois veio aqui, depois vai voltar para lá, ou sempre esteve no Brahman, protegido do karma, né? E aí vem para aqui e depois vai para o mundo espiritual, ou então que a alma sempre esteve aí em Tatasta, Chakra, nessa região intermediária, ou então que sempre esteve no corpo de Mahavishnu, né? Então, assim, antes da alma ter vindo para cá, né, ela sempre esteve aqui a partir da lógica material. Mas antes desse para sempre tem um outro para sempre, assim, que não está abarcado pelo tempo material. De novo, o problema é o tempo material que condiciona a nossa lógica. Por isso que a gente nunca vai entender de forma definitiva esse ponto. Né? A gente pode, assim, usar uma dessas teorias e, né, claro, tem uma que a gente vai se identificar, vai entender, vai fazer mais sentido pra gente, ou então por fidelidade ao Acharya que falou aquela teoria, mas, de novo, a gente nunca vai entender esse ponto completamente, como o Prabhupada falou na história do corvo e da fruta tala, porque a ideia do tempo material, ela permeia a nossa consciência. E a alma, ela pré-existe ao tempo material. Por isso que a gente nunca vai entender totalmente isso, porque toda a nossa tentativa de entender vai passar pelo filtro interpretativo do tempo material, que não se aplica à alma antes de entrar em contato com a matéria. Mesmo que a alma veio do Brahman, ela já esteve em outro lugar antes de passar pela matéria, né? Então não dá pra gente entender totalmente. O Prabhu Sadhu, Hare Krishna Prabhu, o Prabhu Sadhu comentou assim, a teoria do surgimento da alma no Brahman, com estágio obrigatório no mundo material, parece contrariar o princípio do livre-arbítrio da alma. Sou mais afeito a crer que a alma, mesmo em Vaikuntha, tem a opção de fazer um estágio na realidade material só para saber como seria seu controlador, assim como um adulto tem a opção de brincar em uma roda gigante somente para experimentar uma ilusória e temporária sensação de voar. É um bom argumento. Esse aí é o argumento original de Prabhupada, né? Prabhupada fala que a gente sempre tem livre-arbítrio, né? Assim, eu gosto, né? Eu com certeza eu concordo com esse ponto. Né? Por isso que eu disse, eu não defendo totalmente a ideia da alma veio do Brahman, mas para mim isso também parece contrariar a ideia de Ananda. Por que que, assim, um adulto, ele sentiria a necessidade de ir num parque para brincar se ele já não tivesse totalmente satisfeito fazendo aquilo que ele está? Né? Normalmente a gente vai buscar um entretenimento porque a gente não está
totalmente satisfeito fazendo o que a gente está fazendo. Se a alma está totalmente satisfeita amando Krishna, né? Então tem esse contraponto, tem esse contra-argumento. É muito difícil resolver esse ponto, né? Todo ponto vai parecer que vai fazer sentido até a gente ouvir o contra-argumento, né? Mas é o que eu disse, assim, eu nunca me ponho na tentativa de tentar resolver isso aí. Para mim agora, essa ideia de que a alma não tem Vaikuntha tá fazendo mais sentido. Mas eu não tô longe de querer ser o defensor dessa teoria, justamente porque é muito complicado isso, né? Eu prefiro aceitar a ideia de que a gente não consegue entender isso mesmo. Então é isso, pessoal. Se esse assunto não fosse tão polêmico, a gente podia até fazer um debate aqui, né? Podia trazer alguém que defendia a ideia do Brahman, do Vaikuntha e eu ser o mediador. Mas como essas questões são tão polêmicas, eu vou pensar em quem poderiam ser bons debatedores, né? Eu não quero me botar na posição de ser defensor de nenhum dos pontos, né? Eu tentei apresentar da forma mais idônea, né? E eu vejo sentido em todas essas teorias. Como eu já falei, para mim o mais importante é servir Krishna. Mas é isso então, pessoal. Lembrando que o foco é esse, o foco mesmo é permanecer ocupado em Sankirtana, né? O cantar congregacional do Mahamantra, todo mundo junto, cooperando, é sempre o ponto principal, independente de teoria. A gente sabe que tudo isso é teoria, mas Chaitanya veio trazer o Siddhanta, né? O ponto, a conclusão definitiva que a única solução para essa era é Sankta Jagya, todo mundo se unir e louvar a Krishna junto, né? E cultivar o Darya, o sentimento de misericórdia com as almas que estão separadas de Krishna. Então esse aí é sempre assim um ponto fundamental. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui, a gente se vê no final de semana. Um bom final de semana, fiquem com Krishna. Hare Krishna.